Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, essa quinta-feira tem estreia grande nos cinemas. Daquelas para toda a família, para pais curtirem junto com os filhos, mas também para molecadinha aí de turma. E claro que vai ter muito marmanjo sozinho também, afinal de contas, tem muito marmanjo que cresceu assistindo as aventuras desse personagem aí. Mas no cardápio de hoje temos também comédia brasileira e drama bíblico. Tem muita informação por aqui. E tudo que eu peço em troca é o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Chega a ser uma vergonha você não retribuir. Não, sério, eu ficaria com vergonha. Não, brincadeira. Bom, então a primeira estreia da semana nos cinemas, aquela maior zona, é Kung Fu Panda 4. Depois de servir durante muitos anos como o Dragão Guerreiro, Po recebe uma nova missão: tornar-se o líder espiritual do Vale da Paz. Mas para isso ele deve encontrar alguém para ficar em seu lugar. O problema é que bem nessa hora surge uma nova vilã que traz de volta do mundo dos espíritos todos os vilões derrotados pelo nosso urso panda. Esses dias eu recebi um release de uma assessoria de imprensa, um material de uma empresa que analisa dados de consumo. O assunto do texto era o impacto do audiovisual na venda de brinquedos. Claro que não é de hoje que o cinema é usado como plataforma para não só a venda de brinquedos, mas de outros produtos licenciados também. E aí o release cita alguns exemplos de sucesso do ano passado: as séries Wandinha e A Casa Mágica da Gabi, e os longas-metragens A Pequena Sereia, Super Mario Bros., o filme e até, claro, Barbie. Com exceção da Gabi, que é uma série animada da Netflix, todos esses vendedores de brinquedos se aproveitam de marcas que já eram muito conhecidas. Wandinha é spin-off da família Addams, que diverte o público há décadas, no cinema e na TV. A Pequena Sereia é um conto de fadas adaptado pela Disney, não só no live action do ano passado, mas também em um longa animado em 1989. Super Mario Bros. É uma potência dos games, mas também já passou pelos cinemas em live action. E Barbie? Bom, Barbie fez o caminho inverso, né? Um brinquedo que virou filme, mas que já tinha dado seus passos na TV também. Sim, quase todas marcas conhecidas, mas que, bem ou mal, se arriscaram em novos territórios no cinema ou na TV. Ou alguém tinha certeza de que Wandinha daria certo e que viralizaria uma cena de dança incrível. E Barbie, então? Esse foi um dos projetos mais arriscados do ano passado, o tipo de filme que flerta com o desastre. Mas acertou em cheio com uma história feminista leve e acabou como a maior bilheteria mundial de 2023. E aí, esse release que eu recebi fala quais devem ser os filmes que vão fazer a criançada implorar para os pais por um brinquedo esse ano. É uma lista com 8 títulos e eu vou falar todos para você agora. Kung Fu Panda 4, Homem-Aranha Além do Aranha-Verso, The Garfield Movie, Divertidamente 2, Meu Malvado Favorito 4, Moana 2, Sonic 3 e Mufasa, o Rei Leão. Reparou no festival de numerais? São 2 partes 2, uma parte 3 e 2 partes 4. Para não falar em outros 2 que não têm numeral no título, mas também são continuações. O do Homem-Aranha, que é o terceiro, e o do Rei Leão, que a rigor é uma prequel. Sobra só então o Garfield, que de mais a mais é um personagem conhecidíssimo, né? Aí eu te pergunto, cadê a novidade? Claro que é mais fácil e seguro investir em personagens conhecidos e comprovadamente carismáticos e bons vendedores. Mas onde fica o risco da arte? Aquele mergulho no desconhecido, aquele pedido para o público confiar e abrir um espaço no seu coração para esses novos personagens. A Moana, o Gru, os Minions, as emoções do Divertidamente, todo esse pessoal já esteve nessa posição um dia. Eles já estiveram ali, no escurinho do cinema, pela primeira vez, torcendo para as crianças e os adultos entrarem e se divertirem, se encantarem. E o Po também, claro, desde 2008, quando foi lançado o primeiro filme dele. De mais a mais, personagens de filmes para família não são só para vender brinquedo, eles vendem sonhos. O primeiro Kung Fu Panda, por exemplo, tinha uma mensagem muito poderosa de acreditar em si mesmo e de que a pureza de coração e de ideais pode nos levar muito longe. Mas aí é aquela coisa, né? Dá certo, dá muito dinheiro, eles têm que produzir mais. E nem sempre tem história para tudo isso. Nesse quarto filme, eles reciclam até os vilões dos filmes anteriores.
São poucos os desenhos que realmente justificaram suas continuações. E aí eu cito o louvável exemplo de Toy Story, que teve 2 capítulos bacaninhas antes de chegar ao terceiro, que é, para mim, o maior longa-metragem de animação de todos os tempos. Uma obra magnífica que, sim, faz sonhar e sendo, veja você, uma ode aos brinquedos. Mas mesmo Toy Story derrapou, uma vez que passou por cima dessa conclusão perfeita do terceiro filme para vir com uma totalmente dispensável quarta aventura. Kung Fu Panda também está chegando ao 4º filme, igualando Shrek como as maiores franquias da DreamWorks. O Ogro deve superar, uma vez que um 5º filme está em desenvolvimento. Mas o Po não deve passar muito tempo atrás não, já que a intenção é fazer pelo menos mais 2 filmes. Haja história e haja brinquedo também. Kung Fu Panda 4 tem duração de apenas 1 hora e 34 minutos. E a classificação, claro, é livre. A segunda estreia da semana nos cinemas Topázio de Indaiatuba é um filme nacional. Saudosa Maloca é uma homenagem a um dos grandes sambistas e compositores brasileiros, Adoniran Barbosa. O filme imagina o compositor, já idoso, contando histórias de sua vida para um garçom. Nessas histórias, que a gente vê em flashback, se misturam personagens e referências da obra do artista. Foi o poeta e compositor Vinícius de Moraes quem disse a famosa e polêmica frase "São Paulo é o túmulo do samba". Eu não sei quantas pessoas se ofenderam com essa frase, que contém uma grande dose de exagero e outra, pelo menos do mesmo tamanho, de maldade. Mas também não dá para dizer que ele está totalmente errado. Falta ao paulista e ao paulistano aquela malemolência, aquela malandragem tão típicas dos cariocas. Esses sim, reis do samba. Mas temos cá nossos sambistas consagrados, como Paulo Vanzolini, Miriam Batucada e, claro, o maior de todos, Adoniran Barbosa. Mais do que um sambista paulista, ele era um paulista sambista. Ele era do interior, da nossa vizinha aqui, Valinhos, mas adotou a capital do estado como mais do que um lugar para morar, mas como um personagem das suas canções com cara de crônicas. A São Paulo do Adoniran é um organismo vivo, em transformação. Uma transformação que, pelo menos para ele, não era para melhor. É o chamado progresso, chegando com tudo e varrendo uma cidade que ainda mantinha um charme interiorano, da italianada trabalhadora que vinha tentar a sorte na metrópole. Não por acaso, o auge da carreira do artista, período onde se passa grande parte do filme Saudosa Maloca, são os anos 50 do século passado. E eu digo não por acaso, porque foi em 1957 que São Paulo ultrapassou o próprio Rio de Janeiro, então capital federal, em população para se tornar a maior cidade do Brasil. O que simboliza bem a São Paulo que Adoniran canta em seus sambas invariavelmente tristes, mas com bom humor, em maior ou menor grau cada um. O filme que agora chega aos cinemas é o cume de um projeto que o diretor paulistano Pedro Serrano define como o projeto da sua vida. Algo que começou com a ideia de um filme, mas que se desdobrou em 3. Antes desse vieram o curta-metragem Dá Licença de Contar, de 2015, e o documentário Meu Nome é João Rubinato, de 2018. Tirando o documentário, os outros 2 contam com o músico Paulo Miklos como protagonista. A carreira de ator do ex-membro dos Titãs já não tem mais cara de hobby. Já é sólida o suficiente para ser chamada de carreira de ator. Tanto que um dos motivos que o levaram a deixar os Titãs foi justamente ter mais tempo para se dedicar à atuação. Sem falar que ele também é bem assim um típico paulistano. Ele se apressou em dizer que não se preocupou em fazer uma imitação do Adoniran. Foi mais captar o espírito dele. Já Pedro Serrano faz questão de dizer que não se trata de uma cinebiografia, uma produção com a pretensão de contar a vida do sujeito. Aqui, mais importante que os fatos, é a homenagem a essa figura tão rica em histórias. Quem conhece a obra de Adoniran Barbosa ainda tem uma diversão extra durante o filme, que é ficar caçando as referências à obra do compositor ao longo da exibição. Várias delas aparecem no trailer. Algumas óbvias, outras nem tanto. Saudosa Maloca tem classificação indicativa de 14 anos e duração de 1 hora e 48 minutos. A terceira estreia da semana nos cinemas não é exatamente um filme, um longa-metragem, mas são 2 episódios de uma série do streaming.
No caso, os 2 primeiros episódios da vindoura 4ª temporada de The Chosen, Os Escolhidos, produção da Netflix, que conta a história de Jesus de uma forma dita diferente, a partir dos evangelhos, do que diziam os seguidores mais próximos dele. The Chosen pode ser chamada tranquilamente de fenômeno. Os números são superlativos e impressionantes. Por exemplo, é um dos maiores financiamentos coletivos da história. Em 2017, o criador da série, Dallas Jenkins, liberou um episódio piloto que ele produziu depois de conseguir 11 milhões de dólares em doações. Aí você pensa, caramba, é impressionante mesmo, hein? O cara conseguiu que as pessoas doassem para ele mais de 50 milhões de reais só para ele produzir um episódio de série? Mas essa é só a ponta do iceberg, porque o verdadeiro financiamento coletivo viria depois, quando o Dallas Jenkins começou a pedir dinheiro na internet para produzir as próximas temporadas. E sabe quanto ele conseguiu? 100 milhões de dólares. Isso mesmo, quase 500 milhões de reais. Dinheiro de gente comum, a grande maioria, claro, cristãos, que aprovaram a visão dele sobre Jesus e quiseram mais. E ele deu mais. Embora a Netflix tenha conseguido os direitos de exibição, inclusive no Brasil, ele disponibilizou os episódios em outros streamings e criou até um aplicativo para que as pessoas pudessem instalar, que elas podem instalar nos seus aparelhos e assistir. Tudo totalmente de graça. Lá você encontra a opção para doar dinheiro para a produção das próximas temporadas, mas é opcional. Ninguém precisa doar se não quiser. Isso fez com que a festa dos milhões continuasse. De acordo com os produtores, mais de 200 milhões de pessoas assistiram individualmente à série. Isso quer dizer que se alguém assistiu mais de uma vez, isso não conta. O que conta são os acessos únicos. Mais de 200 milhões de pessoas. Tanto sucesso levou o ator Jonathan Roumie, que interpreta Jesus, a se encontrar 2 vezes com o Papa Francisco. Ah, mas então o viés do filme é católico. Da série, né? Católico. O Dallas Jenkins é um católico praticante. Mas ele diz que o compromisso dele é com o texto, com a história contada no Novo Testamento. Tanto que são várias as referências ao judaísmo. Afinal, Jesus era judeu. Além disso, ele gosta de destacar o aspecto humano da figura histórica. Tanto que ele gosta de dizer que está tirando Jesus das igrejas e dos vitrais. Eu gosto dessa abordagem mais humanista. Por tudo isso, ele acredita que a série tem potencial para agradar não só os devotos, mas também o público que gosta de boas histórias. Ou seja, todo mundo, né? Claro que essa é uma história que não pode durar para sempre, né? Então o Dallas Jenkins mantém o plano que ele tem desde o começo, fazer 7 temporadas. Por enquanto, o que está chegando agora ao cinema são os 2 primeiros episódios da 4ª temporada, que ainda não está na Netflix, e que o criador define como o início do fim. The Chosen, Os Escolhidos, tem classificação indicativa 12 anos e duração de 2 horas e 21 minutos. Tchau! Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.